Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Eu sou Carlinha Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar nessa caminhada de fazer acontecer o seu evento cultural. Gente, olha só que coisa mais linda a minha comunicação entrando justamente no dia que eu vou falar sobre comunicação, mais ou menos sobre comunicação. Olha aí. Tá vendo como as coisas se encontram, o universo conspira e a gente se encontra aí, né? Impressionante. Seguinte, gente, o tema que eu pensei para hoje foi uma coisa que toda vez deixa o meu coração em pânico, todas as vezes, há 22 anos e até hoje, que eu sempre acho que não vai dar ninguém. Eu sempre acho que eu vou fazer o evento, vou fazer aquela coisa linda e que não vai dar ninguém, entendeu? Eu sempre tenho esse pânico e é engraçado, gente, porque às vezes é um evento que é impossível não dar ninguém, entendeu? Por exemplo, o evento que eu faço que tem 150 pessoas no elenco, que dessas 150, 100 são crianças, não tem como não dar ninguém, porque o pai e a mãe dessas crianças já lotam o lugar, entendeu? E eu fico achando que não vai dar ninguém. Enfim, deve ser assim, acho que todo mundo tem uma paranoia, né? Todo mundo tem alguma paranoia, a minha é essa, achar que não dá ninguém. Gente, então, e aí eu disse assim, não, se eu passo por isso, muita gente deve passar por isso também, de ficar, meu Deus, não vai dar ninguém, né? Então, vamos aí conversar um pouco sobre esse assunto, tentar acalmar os nossos corações, né? Pelo menos juntos a gente consegue ir mais longe, né? Juntos a gente vai conseguir dominar um pouco mais esse medo, né? E aí, a primeira coisa que me ocorre é que eu estou chamando de não dar ninguém, né? Só para a gente afinar aqui o discurso. Não dá ninguém, para mim, é uma casa vazia, certo? Por exemplo, você tem um teatro de, sei lá, 700 lugares e você tem 100 pessoas, velho, não deu ninguém. Porque aquele lugar, ele era incompatível com o que você estava propondo, né? Só que eu já vivi também momentos, eventos, de não dar ninguém mesmo, de dar, assim, 5 pessoas. Sim, eu já vivi isso e é traumático, é muito tenso, né? Por outro lado, se você encarar, se você olhar para a realização artística, você olha e vê que foi uma realização artística, que você conseguiu tirar fotos, que você conseguiu filmar, que você vai ter material para usar depois e tal. Mas, enfim, dar ninguém é dar ninguém. É dar um público muito abaixo da sua expectativa. Isso é o que eu estou chamando de dar ninguém. Se você está fazendo um evento para 200 mil pessoas, se der 1.000 pessoas, não deu ninguém. Se você está fazendo um evento, né, para 1.500 pessoas, se der 1.000 pessoas, deu uma boa casa. Né? Tudo depende da sua expectativa, da referência que você tem. Né? Então, tem alguns caminhos, né? Talvez encarar com mais clareza, né? a potência da sua atração. Baixar um pouco a sua expectativa vai ajudar você a ficar menos ansioso e tal, né? Mas eu vou hoje, ao longo dessa conversa, vou falar para vocês quais são as estratégias que eu uso para não infartar e para dar gente no evento, né? Porque não adianta só você ficar com o coração legal, mas não dá ninguém. Não é isso que você quer, definitivamente. Então, por que é que não dá ninguém no evento? Vamos avaliar? Vamos entender isso? Por que não dá ninguém? Bem, pode não dar ninguém no evento porque você não falou para as pessoas. Essa é a causa mais comum da flopada no evento. É a falta de comunicação. Por isso que eu estou aqui com a minha comunicação, que é quem faz a minha assessoria de imprensa, por isso que eu adorei essa coincidência. Normalmente o problema está na comunicação, certo? Você precisa comunicar que você vai fazer aquilo, certo? E aí, gente, então, o evento pode flopar ou pode não dar ninguém
porque você não comunicou direito, porque estava chovendo, porque o ingresso estava muito caro, o porquê, assim, um ingresso muito caro para aquela realidade, porque o local ninguém conhecia, porque tinha uma super festa na cidade e não tinha como você concorrer com ela, porque, enfim, porque o evento está vazio, tem muitos porquês, muitos porquês. E isso, você vai ter que ter muita calma e muita quase frieza, sabe? Você vai ter que ser muito frio no olhar, né? Deixar de lado um pouco, parar de romantizar, né, a sua ausência de público e ser frio no olhar para entender sempre por que não está dando ninguém, porque você não quer errar muitas vezes, né? Você basta uma vez. Então eu juntei aqui algumas coisas que me ajudam a ter pessoas no meu evento, tá? É engraçado porque assim, quando a gente está começando na produção cultural, a gente acha duas coisas. Ou a gente acha que a gente vai fazer e vai bombar e o público vai ficar chorando do lado de fora porque não tem ingresso. Eu já vivi isso literalmente, de pessoas chorando na porta porque não tem mais ingresso. Ou você acha que não vai dar ninguém, nem sua mãe vai. Eu já vivi isso também. Mentira, minha mãe estava lá, mas eu já vivi isso também de não ter ninguém. Ninguém, o lugar vazio. Show acontecendo e ninguém na plateia. Já aconteceu também, né? Então a gente sempre tem essa sensação que são duas expectativas erradas, né? A gente tem que ter a expectativa real do que vai de fato acontecer. E se você está fazendo seu evento e você não tem essa expectativa, você não tem ideia do que vai acontecer, então você já está aí começando muito mal. Você precisa entender como é que o seu público funciona para poder propor alguma coisa para eles. Se por acaso é um público que não costuma ir assistir show, talvez você tenha que criar uma outra estratégia. Talvez ir para fazer um show, fazer um evento assim, não seja uma boa estratégia, né? Então você precisa conhecer o seu público, né? Entender como é que funciona para você nivelar a sua expectativa, para você nem se frustrar e nem trabalhar em cima de uma expectativa muito derrotista, entendeu? É importante você entender como funciona o seu público, se ele de fato frequenta eventos, para você entender que tipo de evento que ele frequenta, para você oferecer para ele o que ele de fato quer, tá certo? E aí eu listei aqui algumas coisas que me ajudam a nivelar um pouco a minha expectativa com relação ao público, que me ajudam também a entender o que eu posso fazer para ajudar nesse processo de encontrar mais plateia para mim, certo? Então, primeiríssima coisa, que está assim no topo da minha lista mesmo, é comunicar. Normalmente, quando não dá ninguém no seu evento, é porque você não comunicou direito. O que significa comunicar? Você precisa fazer com que as pessoas saibam que aquilo vai acontecer. Só que não adianta você simplesmente informar as pessoas uma vez e pronto. Ah, não, já está sabendo. Nesse não. As pessoas precisam de insistência. Gente, de manhã cedo eu tomo café com açúcar. E o açúcar acabou. E eu estou tomando café sem açúcar, porque o vício no café é maior do que o vício no açúcar, entendeu? E é engraçado porque é um sabor muito diferente. Mas é bom também. São duas coisas diferentes, são duas bebidas diferentes, café com açúcar, café sem açúcar. Mas é gostoso também. Mas agora foi engraçado que eu peguei a xícara e o cérebro me avisou daquele sabor com açúcar. Aí eu tomei e fiz, eita, tô tomando outra coisa. Tomei um susto. Voltando ao nosso assunto, né, que é o que interessa. A gente tem que... Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui. Digamos que eu chamo você para ir, vamos no barzinho comigo na quarta-feira de noite? Aí você diz, bora mesmo? Beleza, bora mesmo. Tá, e hoje é sexta. Aí vai passar o final de semana todinho. A segunda e a terça. Na quarta-feira você esqueceu. Começa por aí. Se você por acaso não esqueceu,
digamos que no domingo você encontrou com outra pessoa que disse assim, ó, na quarta-feira eu vou passar na tua casa pra gente resolver aquele problema. Aí a pessoa vai dizer, ah, beleza, tudo certo. Ok? Já colocou uma outra atividade ali no horário que você falou, que a gente ia se ver na quarta-feira. Aí, as coisas vão acontecendo no caminho e você vai simplesmente, não é esquecendo assim, você pode até estar lembrada, mas você vai negligenciando aquilo, as coisas vão atropelando. E aí, como é que eu faço para de fato esse negócio vingar na quarta-feira para a gente se encontrar? Eu fico lembrando. Tudo certo para o nosso encontro, tá tudo certo, olha, não esqueça não, vai ser massa, enfim. A gente fica de alguma forma alimentando isso, tipo, eu tenho que levar alguma coisa, né? Ou então traz um vinho quando tu vier. As coisas vão, você precisa ficar rememorando isso. É a mesma coisa que acontece com relação a um evento, né? Você comunica, mas você tem que insistir, você tem que se fazer presente. Então não adianta você imaginar na sua comunicação que você vai fazer um post no Instagram e isso vai resolver a sua vida. Não vai. Você tem que fazer muitos posts no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem que chamar a assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, para te ajudar nessa comunicação. O que a assessoria de imprensa faz? Ela poderia simplesmente falar com o principal jornal da cidade e se o jornal deu a matéria, para que ela vai correr atrás de mais? Carlinha, mas aí as pessoas podem não ler aquele jornal. Mas se a maioria da cidade lê aquele jornal, por que eu tenho que comunicar em outros canais, né? Porque as pessoas precisam ficar sempre lembrando, porque as pessoas precisam que você insista. Então, na hora que ela lê a primeira vez a matéria, ela vai ler e vai se informar. Tudo bem, eita, fiquei sabendo. Um minutinho. Ai, gente, desculpa o espirro da manhã. Eu já espirrei 1 milhão de vezes hoje. Frio em Recife, galera, é assim. Vem outro. Minutinho. Ai, gente, desculpa. Tá incontrolável hoje. Sim, vamos lá. Voltando, desculpem aí a pausa pro espirro. Que agonia. Quando a pessoa lê a primeira notícia, saiu no jornal. Massa! Saiu no jornal, deixa eu ler aqui essa notícia. Eita, que legal, ó, vai ter um show, né? No final do mês vai ter um show aqui de fulano. Legal. Vou até procurar ver quanto é que é o ingresso. Vi uma vez. O que é que vai acontecer? Se não aparecer de novo para essa pessoa não vai. Se você, por exemplo, chama a assessoria de imprensa e a assessoria consegue dar em tudo que é jornal, em tudo que é blog, em tudo que é site, o que é que vai acontecer? Quando ela estiver navegando ali, tá passando a novela ali na frente, ela tá aqui navegando no Instagram, vai aparecer para ela. Porque fulano vai comentar, porque ela segue o jornal tal e o jornal tal vai dar, entendeu? As coisas vão aparecendo e isso vai solidificando, essa informação vai se solidificando na cabeça da criatura, entendeu? Então, essa informação ela tem que chegar por várias frentes. Não é simplesmente, quando eu falo de comunicar, não é simplesmente você dar ciência, não. É você falar, insistir, aparecer de novo e dizer que os ingressos estão vendendo muito e que está acabando, se isso for íntegro, se isso for verdade, claro. Gente, tá bombada aqui a venda, né? Se você colocar nas redes sociais, entenda uma coisa, a rede social, ela é uma ferramenta paga, ela não é uma ferramenta gratuita, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, se você coloca nas suas redes sociais, isso não garante que vai chegar nas pessoas. O que garante que vai chegar nas pessoas? Pagar para divulgar, pagar para furar a sua bolha, né? E aí você pode escolher um público legal. Não aperta naquele botãozinho de turbinar, não. Vai lá no estúdio de criação, né? Vai no Facebook Business, vai no Google Ads, para poder você escolher para quem você quer apresentar para quem você quer divulgar. Você tem como escolher, eu quero divulgar só para minha cidade,
ou para o meu estado, eu quero divulgar para o Brasil todo, né? Eu quero divulgar para pessoas com a faixa etária entre 20 e 40 anos. Você tem como escolher isso na hora de você divulgar. E por que é importante você selecionar dessa forma? Porque você vai economizar din-din, entendeu? Porque quando você você investe numa divulgação na internet e você diz que quer divulgar para todo mundo, eu vou pagar para um monte de gente que não me interessa, né? Então, se tem o meu público é adolescente e eu estou apresentando para um público idoso, eu estou queimando meu dinheiro ali, né? Eu estou investindo naquele público que eu sei que não vai para o meu evento, entendeu? Aí eu preciso focar mais no meu público e eu tenho como selecionar isso, como restringir a idade. Eu quero principalmente mostrar para pessoas dessa faixa etária e aí as ferramentas vão mostrar somente para aquela faixa etária. É muito legal, minha gente. Depois que a gente entende isso e começa a fazer, é incrível. Então, isso é comunicar. Você tem que abrir várias frentes, né? Não adianta só postar nas redes, você tem que impulsionar. Isso é um fato, tá? E aí você precisa planejar, no planejamento do seu evento, prever verba para essa distribuição. Lembrando que algumas ferramentas, eles cobram um mínimo diário de investimento, né? Então, se você vai usar... Eu não vou dizer agora qual é a ferramenta, porque eu não lembro qual das três que cobram um mínimo diário. Mas você tem que se informar antes para poder... sua campanha vai ser em determinado tempo, você vai ter que ter no mínimo aquele valor diário para que a sua campanha fique rodando, porque também tem isso. Você, como eu falei, as pessoas precisam ver e ver de novo, né? Então você tem que deixar a campanha rodando por algum tempo para poder atingir as pessoas e as pessoas de fato ficarem sabendo. Uma outra coisa que você precisa fazer é facilitar o acesso das pessoas. Então, na hora que você comunicar, se tiver um clique aqui ou um saiba mais, que a pessoa simplesmente clica e já vai conseguir ter acesso ao seu evento, seja através de uma inscrição, de uma venda de ingresso, de alguma coisa assim, já vai ser muito bom, porque você está cortando um caminho. Porque entre a pessoa ler o assunto e, de fato, efetuar a inscrição dela no evento, tem aí uma distância que pode trazer uma desistência no meio do caminho, né? Então você tem que pegar essa pessoa ali, facilitar a chegada dela no seu produto, né? Então bota um clique aqui, um saiba mais, bota um link na bio, bota alguma coisa assim que facilita quando a pessoa vai ler e vai estar escrito assim, clique aqui e faça essa inscrição. A pessoa só vai clicar e fazer a inscrição. Ó, que bom. Né? Ou clica aqui e compra o seu ingresso, garanta o seu ingresso. Alguma coisa assim, bota lá para poder facilitar a vida de todo mundo, né? Você precisa comunicar e você precisa facilitar que esse acesso chegue nas pessoas, que as pessoas comprem o ingresso, se inscrevam, se for uma coisa gratuita, mas as pessoas precisam ter facilidade em ter esse acesso. Bom dia, Verônica, bem-vinda. Gi Guerreira passou por aqui também, Esté passou por aqui também. Vamos embora, vamos conversando, que hoje estou atacada, falando pelos cotovelos. Tomando meu café sem açúcar e espirrando. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Outra coisa. Se por acaso você está fazendo um evento gratuito, aí você vai dizer assim, clica aqui ou se inscreva, né? A pessoa vai clicar, vai se inscrever. Você tem que estar preparado emocionalmente para. Quando você faz um evento gratuito, as pessoas não ponderam na hora de se inscrever. Então se inscreve mesmo e deixa para lá. O que você tem que fazer? Você tem que ficar lembrando as pessoas que o evento vai acontecer, né? Para que a pessoa vá. E outra coisa, você tem que entender, tem que nivelar a sua expectativa de fato, entender que você que vai ter assim 100 pessoas inscritas e 30 vão participar. Então, nunca deixe uma turma muito fechada, assim, sabe? Não, só tem 30 lugares. Porque aí 30 pessoas se inscrevem e 15 é que vão, tá? Então, deixa sempre uma turma maior, mais aberta, para poder... a gente sabe que muita gente vai se inscrever e não vai estar lá, beleza?
assim, prepara o teu coração para isso. Isso é o que normalmente acontece quando eu tenho um evento gratuito online, uma coisa assim, beleza? Então vamos lá, você tem que comunicar para as pessoas certas, como eu falei. Então não adianta você chamar um vegano para ir para a farra do boi, não vai acontecer, entendeu? Não vai dar legal, né? Não adianta você fazer campanha na comunidade vegana, não vai acontecer. Então comunique para as pessoas certas, né? Então digamos que o seu evento é um evento para adolescentes, né? É uma banda de rock bombada com os adolescentes, de pop. E aí você está comunicando para idosos, isso não vai funcionar. Você precisa comunicar para as pessoas certas, certo? Você precisa, a sua forma de falar, a forma que você vai se comunicar com as pessoas nessa divulgação precisa ser direcionada para o seu público. Então, se o seu evento é um evento para idosos, por exemplo, a viagem da terceira idade, não adianta você dizer, e aí, beleza? Velho, não vai colar. É melhor você chamar de broto, certo? Você tem que nivelar a forma como você comunica, né? Você tem que comunicar especificamente para aquele público, tá legal? E muitas vezes somente a sua linguagem já vai fazer diferença no público que você vai atingir. Mas claro que você pode também criar estratégias, né? Através de grupos de WhatsApp, através de instituições, né? Sei lá, se é um evento para idosos, e sei lá, o SESC faz muita coisa para idoso, e aí você vai e entra em contato com o SESC, faz, SESC, me dá aí o contato do grupo de idosos daí, porque vai acontecer um negócio legal para eles. E aí assim você vai criando a sua rede de comunicação, uma rede própria para o seu público, tá bom? Vamos lá. Então, tá com medo de não dar ninguém no seu evento? Pensa que comunicar é o primeiro passo. Aliás, comunicar é o passo essencial. As pessoas precisam saber que vai acontecer, mas não basta somente comunicar. Você tem que ficar repetindo, 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 até que a pessoa tome uma decisão e de fato compre o ingresso ou se inscreva no seu evento. E você tem que comunicar para as pessoas certas, tá? Uma outra coisa muito importante para você prestar atenção na hora que você vai definir o seu evento é entender se tem algum evento na cidade, digamos que o evento seja presencial, e aí tem um evento na cidade que vai impactar diretamente no seu público. Por exemplo, sua banda é um cover dos Beatles, digamos. Sua banda é um cover dos Beatles. Aí você marca um evento para 4 de abril. Massa, tudo certo. E aí no dia 4 de abril tem um show de Paul McCartney na sua cidade. Eu sinto muito. Eu sinto muito por você. Porque vai dar ninguém no seu show de cover dos Beatles. Porque as pessoas que vão normalmente para esse show vão estar em uma outra atração muito mais escassa. Ou seja, Paul McCartney vai vir na cidade uma vez na vida dele. Acabou. E aí é a única chance que as pessoas têm de ver o Paul McCartney de perto. Entendeu? E não você fazendo o seu cover dos Beatles. O cara vai dizer assim, Carlinha, sinto muito, eu gosto muito de você, mas no próximo final de semana, quando você for fazer outro show, eu vou. Mas agora eu vou assistir o show do Paul McCartney. De verdade, né? Então, leve em consideração o que está acontecendo, tá? Porque você tem que entender o tamanho da sua atração, você tem que ser muito realista com relação a isso. Entender o tamanho da sua atração e entender o que você não tem parede para concorrer. Se você não é páreo para isso, não entra nesse negócio. Tem um ditado aqui no Nordeste que fala assim, quem não pode com pote, não pega na rodia. Vou traduzir. Quando as pessoas precisam carregar água porque não tem água encanada, né? Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe é de Canoa Quebrada, no Ceará, e ela, lá em Canoa Quebrada, não tinha água encanada. E as pessoas carregavam água nos potes na cabeça, numas latas, numa coisa assim, na cabeça. Para colocar essa lata na cabeça, eles fazem uma trouxinha de pano, fica uma coisinha redondinha assim, para botar na cabeça, eles botam esse paninho na cabeça e botam uma coisa em cima da cabeça.
Então, esse paninho se chama rodia ou rodilha, né? Mas rodia, o povo chama rodia. Aí eles botam a rodia na cabeça, que para ficar fofinho e para também estabilizar. Botam o pote na cabeça, né? Ou a lata, ou seja lá o que for, com água, né? E vão andando sem nem segurar. Eles equilibram aquilo na cabeça. E aí o ditado é: quem não pode com o pote, não pega na rodia. Ou seja, se você não vai conseguir carregar aquilo, você não pega nem prepara, nem se prepara para isso. Então tem coisa que a gente não tem realmente como concorrer. A gente vai precisar procurar uma outra data, né? Que se minha banda cover dos Beatles, o máximo que pode acontecer é eu esperar passar uma semana e dizer assim: venha reviver o show do Paul McCartney com minha banda cover dos Beatles. Né? Mas não dá para concorrer diretamente com ele. E dá, se a sua expectativa é muito baixa. Não, Carlinhos, eu quero porque eu quero só tocar. Então, beleza, você vai lá tocar e não vai assistir o show do Paul McCartney, tá tudo certo. Beleza? Então, preste atenção em feriados. Às vezes, por exemplo, aqui em Recife, no período do inverno, no período das chuvas, aqui em Recife, no período das chuvas, quando tem um feriadão, não adianta porque não vai ter ninguém na cidade. Não adianta fazer nada aqui, não tem ninguém na cidade. Todo mundo corre para o Agreste, todo mundo vai para os lugares que são friozinhos e tal, todo mundo sai da cidade. Então, preste atenção nessas datas, né? Porque por exemplo, às vezes o seu evento é para criança. Aí é um show para criança que você vai fazer no domingo de tarde, sei lá, no sábado de tarde. Só que tem um feriadão de 7 de setembro. Os pais vão pegar as crianças e vão viajar. Os pais não vão deixar de viajar para levar a criança para um evento. Entendeu? Então você precisa ponderar essas coisas. As datas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, essas datas que juntam a família, é muito difícil de concorrer. Então, datas festivas, você precisa prestar atenção no que está acontecendo para você não bater de frente com uma concorrência que você não tem como dar conta, tá? Isso são coisas que esvaziam o seu evento, eu e minhas paranoias. O local onde você vai apresentar também é uma coisa importante. O ideal é que você use um local que o seu público está acostumado a frequentar. Carlinha, eu só posso fazer num lugar que o público está acostumado a frequentar? Não. Mas vai ser mais fácil para você se esse público já frequenta. Claro que você pode inventar coisas inusitadas, é claro que você pode inventar novos lugares e tal. Só que quando você está levando o público para um lugar que ele já sabe como é que funciona, ele se sente mais seguro, né? Poxa, esse lugar eu sei que tem estacionamento, que tem banheiro, que tem uma lanchonete, que eu sei exatamente como funciona. Então, por exemplo, se o seu público é um público adulto e ele costuma frequentar teatro, faça num teatro. Se o seu público é um público adolescente que costuma frequentar a praça tal, faça na praça tal, entendeu? Isso facilita, porque inclusive você utiliza o próprio fluxo do local para divulgar o seu evento, né? Às vezes você coloca na bilheteria do teatro a divulgação do seu evento que vai ser depois. E muitas pessoas que frequentam o teatro, tem gente que frequenta o teatro, gente, que vai toda semana para o teatro. Então chega na bilheteria e diz: o que é que tem? O que é que vai ter nesse mês? E lá está a divulgação do que vai ter nesse mês, entendeu? E está lá o seu evento. É o que vai ter nesse mês, me interessei. Pronto, e aí você vai reforçando essa informação nas redes sociais, nos jornais, vai reforçando essa informação. Então, o lugar onde você vai apresentar, onde você vai fazer o seu evento, é muito importante para que o seu público se sinta em casa, certo? E o clima também é uma coisa que você deve levar em consideração. Então, se é um espetáculo de rua e você não faz numa previsão de chuva, né? Ou se é um espetáculo de rua, não faz meio-dia, porque, a não ser que seja assim, eu sei que tem maratonas, coisas assim, que acabam meio-dia, e tudo bem, mas você não vai botar um show na rua meio-dia,
que vai ser difícil, né? Fora carnaval, que as pessoas ficam loucas e vão para a rua a qualquer momento. Mas mesmo assim, até no carnaval, os shows, pelo menos aqui na minha cidade, eu moro em Recife, até no carnaval, os shows mesmo assim de rua, eles são depois do entardecer, né? Para poder dar conta. Antes do entardecer, na verdade, o que acontece são os blocos na rua, né? Mas show mesmo só depois do entardecer, porque ninguém aguenta o sol na muleira, né? Então, leve em consideração o clima. Se você acha que aqui em Recife, por exemplo, chove, maio, junho e julho chove. Chove direto. Então, vai imaginar um evento para esse período, prever coberta, prever um lugar que seja fechado, né? A não ser que a galera, sua galera, que vai assistir o seu evento, que vai participar do seu evento, seja a galera que curta tomar banho de chuva. E eu tô falando isso porque existe, tá, gente? Por exemplo, aqui em Pernambuco tem um festival chamado Festival de Inverno de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade aqui na Serra, né, aqui no Agreste de Pernambuco, que faz frio, de verdade. E quando é nesse período de julho, é uma terra que garoa muito, né? Então passa o dia inteiro com garoa, o dia inteiro aquela chuvinha, o dia inteiro. E tem o Festival de Inverno de Garanhuns, acho que o maior daqui, é gigante, tem muitas atrações e muitas atrações que são na rua e tudo descoberto. E a galera vai de capa de chuva, de guarda-chuva e tá nem aí, todo mundo tá de boa. Então, são pessoas que já vão sabendo que aquilo vai acontecer. Agora, isso é uma tradição que acontece há mais de 40 anos aqui. Se a sua galera é dessas que vai botar uma capa de chuva e vai pra rua, tudo bem. Se a galera não é dessas, se der uma chuva, seu evento tá vazio. Então, pensa nisso antes de entender em que momento você vai fazer o seu evento. Aí você pode perguntar para mim assim, o preço é importante? O preço define se as pessoas vão ou não? Mais ou menos. Você deve levar em consideração a praça. O que é a praça? Você deve levar em consideração quantas pessoas normalmente pagam para ir num evento parecido com o seu, né, naquele lugar. Porque o lugar faz diferença, entendeu? Por exemplo, o poder aquisitivo ou a economia do Recife é diferente da economia de São Paulo. São valores diferentes, né? Então você tem que levar em consideração essa coisa da localização. Se o seu evento é na internet, você leva em consideração quanto o público costuma pagar. Você faz o que a gente chama de ancoragem. Você vai ancorar o seu preço em algum lugar. Então você pesquisa na internet quanto é que se paga por um evento como o seu, para você ter noção de quantas pessoas estão pagando. Aí você faz essa base de preço, né? E é claro que você vai ancorar o seu preço também, não só no preço dos outros, mas no que você tem para entregar, né? O seu evento vai ser incrível, e aí você vai listar que o seu evento vai ser incrível, e você vai usar isso também como ancoragem do seu preço. O preço, normalmente, ele leva em consideração o risco que a pessoa tem de não gostar. Quando, por exemplo, sei lá, se você vai fazer um show, você vai Chico Buarque, é muito difícil a pessoa ir para o show de Chico Buarque e não gostar, porque as pessoas que vão para o show de Chico Buarque são fãs, muito fãs, né? Então, os preços normalmente são mais altos porque ele tem um valor, né, que já está solidificado no mercado, né? São pessoas que acompanham ele a qualquer preço, digamos assim, entendeu? Então, aí, por que eu estou falando de Chico Buarque agora? Porque o que define se a pessoa vai ou não com relação a preço passa muito pelo valor da atração, né? Então, se é uma atração que
que tem um valor emocional, que tem um valor sentimental, que tem um valor de carreira diferente, isso pode sim aumentar o preço do seu ingresso. Se é uma pessoa que está começando agora, né, que poucas pessoas conhecem e tal, é natural que o ingresso seja mais barato do que o de Chico Buarque, entendeu? Porque as pessoas, na hora de comprar o ingresso, vão levar isso em consideração. Por isso que a gente chama de ancoragem. Vão olhar, o seu preço está ancorado aonde? Ele não pode estar ancorado de Chico Buarque se a sua atração não tem a carreira que Chico Buarque tem, não tem o valor emocional que Chico Buarque tem, entendeu? Aí você vai ter que ancorar o seu preço em atrações mais ou menos da sua, assim, do mesmo nível que a sua, entendeu? Para você conseguir encontrar certinho esse preço. Mas o fato de ser caro ou barato nem sempre é um fator determinante. O que você tem que encontrar são pessoas que estão dispostas a pagar ou não. Claro que você precisa usar a sensatez nesse momento de definir o preço da sua atração, certo? Se a gente achasse que preço é uma coisa que define se vai ter público ou não, todos os eventos gratuitos eram lotados, tô certo? E nem todos os eventos gratuitos são lotados, né? Então passa por outras questões mesmo. Bem, um conselho que eu te dou é: não entre em pânico antes do dia. Não entre em pânico, não fique desesperado. E eu tô falando isso porque eu sou assim, entendeu? Eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu fico morrendo de medo, achando que não vai dar ninguém o tempo todo. E vai chegando perto e eu vou ficando, meu Deus do céu, vai dar ninguém, vai dar ninguém. As pessoas compram o ingresso no dia. Normalmente é assim. No dia, 2 dias antes. É assim que funciona. A não ser que seja uma coisa muito esperada, né? Uma coisa muito inédita, muito escassa, porque a escassez nessa situação é o segredo do sucesso, né? Todo mundo quer o que ele nunca tem. Então, a não ser que seja uma coisa assim muito rara, as pessoas só compram no dia. Então, no dia que você vai ter verdadeira noção se de fato vai ter gente ou não. Agora, você pode medir sim pela procura, né? As pessoas estão ligando para o lugar para se informar, as pessoas estão entrando em contato pela internet para saber preço, saber como é que compra, perguntar se pode comprar no dia. E isso é uma coisa que sinaliza se está dando certo. Se por acaso você está tendo 0 feedback, você precisa mudar a sua estratégia. Você vai ter que começar a criar outras estratégias, certo? Gente, uma coisa. Eu não confio em bilheteria. Não confio. É claro, a pessoa que é ansiosa, a pessoa que acha que vai dar ninguém, todas as vezes que está fazendo um evento, não confia, né? Então, e aí, seguinte, o que eu faço? Ah, Carlinha, é muito fácil falar que não confia em bilheteria, né? Mas a bilheteria está aí, ela existe. O que você faz com a bilheteria? Eu simplesmente não utilizo a bilheteria para pagar a conta. Não é para isso minha bilheteria. Minha bilheteria é lucro. Para fazer meu evento, eu prefiro já ter a grana para pagar o evento e a bilheteria que entrar eu estou lucrando, certo? Então eu tento um edital, eu vejo um patrocinador, um investidor para poder bancar o meu evento e a bilheteria é lucro para mim. Mas veja, essa sou eu. Tem produtores que são especializados em venda de ingresso. O meu negócio não é venda de ingresso, o meu negócio é montagem de evento. É diferente, tá? Tem gente que é especializada em venda de ingresso, o negócio deles é esse. Então, essas pessoas vão saber melhor dizer para vocês como é que vende ingresso nesse sentido, no sentido mais comercial, tá certo? Só para vocês saberem. E aí essas pessoas sim trabalham em cima de venda de ingresso e as suas contas são pagas com venda de bilheteria, com bilheteria. Né? Eu particularmente tenho medinho disso, não faço não, tá? Não confio na bilheteria. Até porque, menino, se aqui em Recife se der uma chuva, ninguém vai, né? Porque não tem nem como ir, quem não dá. Aí você pode me dizer assim, Carlinha, mas eu não tenho dinheiro para comunicar, não tenho dinheiro para contratar assessoria de imprensa não tenho dinheiro para pagar impulsionamento na internet. Poxa, impulsionamento na internet é baratinho, minha gente.
Mas enfim, você não tem dinheiro. E agora, o que eu faço? Eu preciso comunicar para as pessoas que vai ter meu evento. O que eu faço para encher minha casa? Aí você vai ter que criar uma rede, querido. Entendeu? Você vai ter que criar essa rede de comunicação. Como é que você cria essa rede de comunicação? Por exemplo, o WhatsApp é uma rede de comunicação, né? Você pode entrar em contato com instituições que atendem ao público que interessa a você. Por exemplo, como eu falei, se você vai fazer um evento para idosos, fala com o SESC, pede para falar com os professores lá do SESC, né, que tem grupos de idosos, que fazem grupos de viagem, né? Se você está fazendo um evento para criança, fala com escolas, entre em contato com as escolas, faz grupo, né? Fala com eles. Você vai precisar comunicar, e aí vai precisar ser uma comunicação mais corpo a corpo, e essa comunicação ela precisa ser mais efetiva, ela é uma comunicação diferente. Ela não é aquela comunicação que simplesmente vai estar passando para você no Instagram, assim. Ela é uma comunicação que você liga, que você marca uma reunião, que você leva um material, né? Que você cria uma estratégia de montar um grupo, que você cria estratégias para que as pessoas se interessem em ir para o seu evento através daquela instituição. Então, de alguma forma, aquela instituição tem que ser beneficiada, né? E às vezes o benefício é um percentual, às vezes o benefício é simplesmente leve seus professores de graça, né? Às vezes o benefício é simplesmente porque a instituição está entregando esse serviço também, certo? Então, crie essa estratégia, essa rede de comunicação. E, gente, isso funciona muito bem, tá? Muito bem. Eu costumo fazer concertos-aula. E os concertos-aula, eles simplesmente não são divulgados. Os concertos-aula, eles são divulgados somente em escolas. Só que quando eu falo para uma escola, eu levei 50 pessoas, né? Quando eu falo para duas, eu tenho 100. Entendeu? Então, é fácil você juntar 300 meninos. Porque eu falei com 6 escolas, eu tenho 300 meninos lá. Então, essa é uma comunicação que, de fato, funciona. Mas, como eu estou falando para você, você tem que se colocar um pouco no lugar da instituição, né? Avaliar com os olhos dela quais são as vantagens que aquela instituição vai ter de divulgar o seu evento. Mas, se você não tem grana para comunicar, você tem que ter criatividade. Crie uma rede de comunicação, né? Entre em contato com instituições, com empresas, enfim, crie seus canais, seus caminhos. Essa coisa só do WhatsApp ou só das redes sociais acaba sendo somente uma ação complementar de comunicação, entendeu? É uma coisa que você não pode deixar de fazer, né, nas redes sociais principalmente, mas é uma ação complementar. E por que eu digo que você não pode deixar de fazer? Porque quando, digamos que seja um evento na escola, quando a mãe em casa receber o comunicado da escola falando, olha, vai ter tal coisa, tal evento, não tenha dúvida, a pessoa vai pegar o telefone e vai procurar nas redes sociais aquele evento, saber o que se trata. Então você tem que estar sempre aparecendo nas redes sociais, certo? Isso é uma coisa... Gente, caminho sem volta, não tem mais como escapar das redes sociais. E aí você vai me perguntar assim, eu preciso da bilheteria, como é que eu faço para garantir? Venda antecipada. Só tem esse jeito. Cria grupo, vai nas escolas e vende os ingressos com antecedência. Olha, escola, é o seguinte, eu posso garantir esse preço para a sua escola, mas somente até uma semana antes do evento. Aí eu consigo garantir esse preço. Se não for até uma semana antes do evento, o preço é mais caro. Enfim, você cria escassez para as pessoas, né? Cria grupos, vende com antecedência. É o único jeito que você tem de entender se a sua bilheteria vai dar ou não. E também trabalhe para vender os ingressos. Não adianta simplesmente jogar nas redes sociais e achar que ele vai se vender sozinho, porque não vai. Você precisa realmente botar a mão na massa com relação a isso. E aí você pode garantir a venda de grandes blocos, assim. Você vai em escolas, você vai em instituições, em empresas, na igreja, enfim, você cria grandes blocos, faz pacotes para que essa venda seja mais maciça, né? Uma coisa mais ampla. E aí você vai me perguntar assim, Carlinha, e se com tudo isso não der ninguém?
Acontece. E eu tenho tanto medo disso acontecer sempre. Bem, o que eu tenho para te dizer, muito por experiência própria, gente, eu não tive muitos eventos assim não, sabe? Mas eu tive alguns eventos, e aí são eventos que eu não esqueço, porque é uma coisa muito traumática. Bem, mas o que você deve ter em mente é o seguinte, todo evento que você faz, ele é um aprendizado. Então, pense que você está ali para aprender sempre, todas as vezes. Claro que você quer o melhor resultado possível, lógico, evidente. Mas não deu ninguém, o que você vai fazer com esse evento que não deu ninguém? Você vai usar ele para crescer, para aprender. Você vai olhar para tudo que você fez, analisar tudo que você fez, para entender o que foi que você fez de errado, por que que não funcionou. Por exemplo, em um dos eventos que eu fiz, que não deu ninguém, eu entendo que tinha a junção de 3 fatores. O primeiro, era uma data festiva, acho que era no Dia das Mães, uma coisa assim, era uma data festiva. Segundo, o lugar era totalmente novo. A gente não conhecia, ninguém conhecia, o público da gente não conhecia o lugar. Terceiro, tinha um evento para o mesmo público de maior porte na cidade, na mesma data. A gente não sabia quando a gente marcou. Porque o evento foi bem de última hora e o da gente tinha sido marcado com muita antecedência. Então, tinha um evento de grande porte. Me quebrou, lascou. Não foi ninguém, né? Acho que foram esses 3 fatores. E aí, o que acontece? O que aconteceu depois disso? Olho no lance, fica mais atento, preste atenção. Não inventa de colocar no lugar que as pessoas não estão acostumadas de ir aí. A não ser que esse lugar seja também uma atração, né? Nossa, vou fazer no castelo. Tá ótimo. Beleza, maravilha. A gente fez aqui no castelo de Ricardo Brenan e foi completamente bombado, lotado, de forma que tiveram que fechar as portas porque não dava para entrar. Então, quando o lugar é atração também, dá para você inventar. Quando não, não inventa, né? Enfim, aprende com os erros que você cometeu. É o que você tem para fazer quando a sua apresentação não deu ninguém. Mas avalia mesmo isso, sabe? Porque aí você não passa de novo por isso. Então, não acho que lotar a casa é responsabilidade do público. Não é. Lotar a casa é uma responsabilidade sua. Ao mesmo tempo, é uma coisa que não está totalmente no seu controle. Então, você tem que aí maneirar a sua expectativa, mas ao mesmo tempo é um trabalho que tem que ser feito, né? Precisa trabalhar para você lotar a casa. E entender essa responsabilidade é muito importante para você assumir as rédeas disso, assumir o controle disso. Tá entendendo? Porque não adianta se você não entende essa sua responsabilidade e você deixa o barco correr, não vai dar ninguém. E não vai dar ninguém porque as pessoas nem sabem que vai acontecer. Entendeu? Então você precisa, de fato, entender, se preocupar com a sua colocação, a colocação do seu evento no mercado, né? Mesmo, e aí eu tô falando que pode ser um evento gratuito, você precisa comunicar às pessoas, você precisa criar estratégias para que as pessoas cheguem até lá, né? Você precisa ser insistente, né? Senão não vai acontecer, porque as pessoas esquecem e marcam outras coisas. Tá certo? Mas é muito importante você entender que essa responsabilidade é sua. E aí você vai dizer assim, Carlinha, sou eu que tenho que fazer a comunicação? Não, você pode contratar alguém para fazer a comunicação, mas você precisa ter a comunicação. O que não pode é você dizer assim, eu não faço comunicação e ninguém fazer, entendeu? Isso não pode acontecer, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar como é que a gente, recapitulando tudo, o que a gente tem que fazer para o seu evento ter público, tá? Então, se o seu evento vai ter público, se você precisa que o público apareça no seu evento, você vai precisar fazer com que o público saiba, ele tem que saber. Além de fazer com que o público saiba, você vai precisar despertar o interesse do público. Não adianta só ele saber, ele tem que se interessar por isso. Tá? Então a sua comunicação tem que estar atenta a isso, a deixar a pessoa instigada, com vontade de ir lá mesmo.
Você vai precisar precificar o acesso de acordo com o padrão do seu público, de acordo com o padrão do local, né? Que você está, por exemplo, a sua cidade ou o seu estado, enfim, de acordo com o local, né? O público local, né? E de acordo com o valor da atração, o valor que pode ser um valor emocional, pode ser um valor de carreira, né? Ou é uma pessoa que está começando agora, tem que cobrar mais barato. Então, você tem que levar em consideração quanto se paga normalmente naquele lugar, né? Você tem que levar em consideração quanto aquele público está acostumado a pagar para ir. Você tem que levar em consideração quanto a sua atração consegue arrecadar, né? Quanto custa normalmente o show da sua atração, tá? Leve em consideração datas comemorativas, pelo amor do Senhor. Datas comemorativas e outros eventos que estejam acontecendo ao mesmo tempo, né, no mesmo momento que o seu evento vai acontecer. Leve isso em consideração. Se você não pode concorrer com outro evento, mude sua data. Escolha um local que o seu público já frequenta ou que o seu público quer frequentar, certo? Escolha isso parece uma bobagem, mas isso às vezes é determinante, porque as pessoas se sentem mais seguras indo para os lugares que elas já frequentam. Então, se o seu público está acostumado a ir sempre naquele teatro, coloca naquele teatro o seu evento. Se o seu público está acostumado a frequentar aquela praça, coloca naquela praça o seu evento, que vai garantir mais gente, porque as pessoas estão acostumadas, se sentem seguras. Quando você convidar as pessoas para ir, elas vão dizer, até vou lá com frequência, vou sim, já sei até onde é que eu estaciono. Ou então, já sei que não tem nem estacionamento, vou de Uber. Crie uma rede de comunicação, isso é muito importante. Você ter a sua comunicação, você criar essa rede, você ter sempre capilaridade, sabe? Você ter como distribuir essa informação de uma forma fácil para você, né? Então, crie essa rede de comunicação, seja através de instituições, de empresas, de grupos, enfim, pense aí como é que você vai fazer para fazer com que essa informação ela chegue em mais pessoas no menor espaço de tempo. Então, por exemplo, se eu comunico a um professor e o professor comunica a turma dele, eu estou comunicando a muitas pessoas, mas eu só fiz um contato. Então, crie essa rede de comunicação, certo? Se você precisar da bilheteria, aí você cria promoções, você cria grupos, venda em grupo, você cria uma venda antecipada, né, com desconto, você cria uma estratégia para você de fato vender o que você precisa vender, para garantir que você vai vender o que você precisa vender, tá? Então, deixe as suas estratégias, agora uma dica prática, só para você colocar em prática hoje, a partir de hoje. Deixe as suas estratégias de comunicações prontinhas. Faça tipo um checklist da estratégia de comunicação. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar nas redes sociais, mas eu tenho que comunicar com instituições, com empresas, com isso, com aquilo. Faça uma lista do que você precisa fazer. Na hora que o seu evento for acontecer, bote em prática essa lista e vá amadurecendo essa lista, né? Se ao longo desse evento surgiu uma outra estratégia de comunicação que você não tinha pensado nela, coloca nessa lista e vai em todos os eventos aumentando essa lista. Quando você chegar, assim, imagina que você já fez 10 eventos, você já tem uma lista bem sólida do que você precisa fazer com relação à comunicação do seu evento, entendeu? Cria essa lista, cria essa estratégia. E às vezes você pode, assim, anunciar, vai ter o evento tal, então entre na comunidade temporária desse evento. Essa comunidade acaba quando acaba o evento, entendeu? Só que ali as pessoas vão estar conversando sobre aquele assunto. Ou às vezes participe do grupo do Telegram para você ficar sabendo detalhes. E aí as pessoas vão entrar ali e você vai ficar alimentando esse grupo para você ter sempre a notícia fresquinha na cabeça das pessoas até chegar o dia do seu evento, tá? Então, crie estratégias de comunicação, pesquise e crie essas estratégias de comunicação e crie esse checklist e vai executando esse checklist ao longo da sua carreira, né? Vai fazendo com que isso seja uma prática na sua carreira para que você consiga comunicar com mais facilidade sobre o seu evento. Porque pensar é o que dá mais trabalho.
Se você pensou e botou no papel, você não precisa pensar de novo, já está pensado, né? Então, se aquilo funcionou, repete, que aí você vai crescendo, você vai só aperfeiçoando e daqui a pouco você vai ter uma estratégia super bacana para comunicar para todo mundo que o seu evento vai acontecer e o seu evento vai estar lotadinho de pessoas do jeitinho que a gente gosta, com um público bem selecionado, aquele público que está ali realmente para te ver e isso deixa o coração da gente bem quentinho, porque o produtor quer mesmo é casa lotada. O produtor quer mesmo tem um problema seríssimo, que é assim, não tinha mais ingresso, gente, o ingresso acabou. Né? Adoro passar por esses perrengues, adoro. Gente, esse foi o Produção Profissa de hoje, todos os dias a partir das 8 da manhã, eu, Carlinha Navarro, produtora cultural, estou aqui para te ajudar a fazer eventos culturais, né? A ingressar nessa vida louca de produção que a gente adora. Gente, eu falo aqui para vocês, eu sei que tem gente que não quer trabalhar com produção cultural, mas eu estou falando aqui, quando eu falo assim, o produtor cultural tal coisa, é o seguinte, gente, às vezes você só assumiu um evento. A partir do momento que você assumiu a produção daquele evento, você é um produtor cultural, nem que seja naquele evento, tá? Então, eu aqui estou falando para pessoas que estão precisando fazer um evento cultural, ou que querem, ou que se interessam por isso. É para essas pessoas que eu estou falando. E se você tem perguntas, se você quer que eu fale sobre algum outro tema, se você tem algum medinho, alguma insegurança, ou se você tem algum lugar que você quer chegar com eventos culturais, me avise aqui nos comentários ou manda uma mensagem no direct que eu vou adorar fazer um conteúdo para você, tá certo? Todos os dias eu estou aqui com novos conteúdos, beleza? Então amanhã a gente se encontra de novo, eu te espero aqui. Beijo, fui!